Fala, meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como realizar um envio de lembretes para aprovações paradas. Isso acontece muito quando uma aprovação você envia lá, mesmo enviando por e-mail, Teams, às vezes o usuário esquece de realizar essa aprovação e você quer mandar um lembrete, ó, tem uma aprovação em aberto. Como que a gente faz isso pelo Power Automate? Basicamente, eu já tenho até um fluxo pronto aqui que envia uma aprovação bem simples, tá? Um fluxo que eu inicio e envia e aguardo uma aprovação e ele vai ficar aqui aguardando um bom tempo até que o usuário realize aí essa aprovação. E o legal é, após alguns dias eu quero mandar esse lembrete. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, tem duas maneiras de fazer isso. Uma seria montar essa lógica, ou seja, eu salvo em alguma tabela que essa aprovação está ocorrendo e envio um lembrete, né, caso essa tabela não tenha sido preenchida, ou utilizo as tabelas nativas do Approvals. O que eu quero dizer com isso? Eu já até falei uma vez aqui sobre isso no canal. As aprovações são salvas aqui dentro do Dataverse. Todas as aprovações ficam salvas em uma tabela, em uma solução. Então, eu consigo olhar diretamente para lá. Então, pensa o seguinte, ó, eu fiz essa aprovação aqui, vou até abrir ela, essa aprovação enviada, onde vai ficar aqui aguardando e o fluxo não anda, certo? Uma aprovação simples, olha o que está escrito, sistema tal, aprovação tal, faça a aprovação e os botões, para quem que foi e tudo mais. Todos esses dados referente à aprovação, 100% dos dados, ficam salvos na solução que é gerada aqui na Power Platform. Então isso tudo fica salvo. Aonde fica salvo, Ronan? Mostra pra gente. Basta acessar ou o Automate ou o Apps, tanto faz. Vá na parte de soluções e nas soluções, tá? Aqui no caso, não é uma solução não gerenciada, unmanaged, ela vai ser gerenciada, mas é até mais fácil você vir na barra de pesquisa, escrever o quê? Approvals, né? Ou aprovações, depende de como vai estar aí. Só que, obviamente, não vai aparecer porque tá com esse filtro, né? Vou colocar aqui, ó, todas. Então, quero ver todas as soluções e vou começar a digitar. Ó, já apareceu aqui aprovações, tá vendo? Essa solução aqui, ó, solução principal de aprovações. O que ela é? Ela é o Approvals, tá? Então, o Approvals que você usa, na verdade, é uma solução própria da Microsoft. Então, eu consigo abrir aqui e pode ignorar tudo que temos aqui, não é o que a gente quer analisar agora. O que eu quero ver é as tabelas. Nas tabelas é onde fica salvo os dados, ou seja, todos os dados, né, de aprovações, qual é o título, descrição, quem tem que aprovar, etc, né? Vai estar tudo aqui. O que eu preciso entender é, eu tenho uma tabela de aprovação e dentro da tabela de aprovação, eu vou ter todas as informações de todas as aprovações, certo? Então aqui, por exemplo, eu consigo olhar todas essas colunas que estão aqui exibidas, porque aqui no caso eu coloquei para exibir todas, tá? Se no caso não estiver exibindo todas, é só clicar no mais aqui e exibir todas as colunas. Aqui, galera, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, para ver todas as linhas, aqui, o que eu vou fazer, ó, vou ordenar pela data de criação, nova para antiga, porque daí na primeira linha aqui, galera, o que eu vou ter? Aqui eu acabei de criar, né, ó, se eu venho aqui pro lado e olho o detalhe, faça a aprovação, vai estar todas as informações que eu preciso aqui e nas outras tabelas, mas nessa aqui tem os dados principais, né? Detalhe, título e tudo mais. Então aqui eu tenho, por exemplo, o detalhe e tenho também, né, todas as outras informações, como por exemplo, que é importante aqui pra gente, se está pendente, né? Ou se teve resultado. Então, isso aqui é importante porque é como eu posso realizar um filtro. Então, tudo isso que eu tô falando, galera, é só para mostrar para vocês que tem essa possibilidade de eu buscar aqui. Então, eu vou mostrar como que eu faço, então, para, por exemplo, ter um fluxo que fica buscando aqui e trazendo. A única coisa é que, para eu saber que essa aprovação é exatamente uma do sistema que eu estou criando, né? E não acabar pegando aprovações de outras pessoas que estão fazendo aí no Automate, é a seguinte, você deveria aqui buscar, tá? Justamente pelo título, primariamente, por quê? Porque é uma forma de você fazer essa marcação, o nome do seu sistema. Então, por exemplo, como é que eu sei que essa linha aqui é do meu sistema que eu tô montando agora? Eu coloquei no meu título, né? Cadê a coluna aqui? Tô até me perdendo, é tanta coluna que eu já
Já me perdi aqui, ó. Título, tá lá no final. Então eu coloco no título uma marcação de que faz parte do meu sistema. Dessa maneira fica fácil de eu depois filtrar. Então eu coloco, ó, sistema tal, e aí depois quando eu for filtrar essa tabela, eu vou ter esse acesso. Antes de eu fazer esse fluxo rápido e fácil aqui, eu quero falar o seguinte: para acessar essa tabela, é uma tabela do Dataverse, ou seja, vai precisar do Premium. Então, essa primeira parte da aula é a parte que funciona melhor, porque já está salvo o dado e tudo mais, porém não é a que eu utilizaria. Por quê? Porque eu precisaria de um Premium só para acessar essa tabela do Dataverse. Então, como que eu recomendaria? Eu mesmo salvar isso numa tabela e fazer o meu fluxo olhando para essa tabela, beleza? Então, só para vocês entenderem, vamos fazer rapidamente como eu buscaria dessa tabela? Eu montaria aqui no meu Automate, né? Eu vou voltar até aqui para a minha tela inicial de criar. Vou criar o quê? Pode ser até um fluxo agendado, né? Tipo, todo dia eu quero ver quais aprovações estão paradas para mandar um lembrete, algo do tipo, né? E fica aí a critério de vocês. E aqui no fluxo, né, eu coloco a recorrência que eu quero. Por exemplo, todo dia às 9 horas, né? Todo dia às 9 horas, por exemplo, eu quero mandar esses lembretes. E aí, eu vou fazer justamente puxar daquela tabela. Eu vou vir aqui e falar, ó, da minha tabela do Dataverse, certo? Ó, da minha tabela do Dataverse, eu quero pegar linhas. List rows, tá vendo? List rows. Eu quero listar linhas. De qual tabela? Aqui vai mostrar todas as tabelas que você tem aqui no seu ambiente, então é muita coisa. Você vai escrever a aprovação, que é justamente a tabela que a gente estava dando uma olhada aqui, tá, galera? Ó, aprovações. Na aprovações, eu vou vir e vou realizar um filtro, tá? Então, eu vou colocar um filter rows aqui para colocar um filtro. O filtro é no estilo OData, que a gente já falou aqui no canal várias vezes, porque é como se faz filtros no SharePoint também, então seria a mesma coisa. Então, como que eu faria aqui? Filtro, eu poderia usar algumas funções. A que eu vou utilizar vai ser o Starts With. Por quê? Porque eu coloquei como padrão no começo da minha aprovação, tá? Podia ser outras funções, né, para identificar que esse título aqui pertence ao meu sistema. Eu coloquei no começo para facilitar, né? Aí eu coloco assim, ó, Starts with, começa com, colocar o nome da coluna, título, vamos tentar usar aqui o display name para ver se vai, vamos fazer juntos esse teste aqui. Então seria título, começa com, né, título começa com sistema tal, né, no meu caso começa com isso. Então esse seria o meu filtro OData. Vamos clicar em salvar e rodar para ver se isso aqui vai funcionar, né, só para ver se vai trazer aquela linha. Mas a gente tem que colocar outros filtros aqui, né, que a gente já fala já, que é justamente o filtro de se foi aprovado ou não, né? Se rolou já essa aprovação ou não. Me gerou um erro aqui falando o seguinte, ó. Título não funcionou. E que interessante, né? Ó, o próprio Copilot falou que tente usar aqui, ó, title. Vamos tentar title para ver se vê? Vamos ver se o Copilot nos ajuda aqui nessa. Porque tá falando que título em português não tá adiantando. Então vamos tentar title, salvar e rodar para ver se ele aceita aqui. Opa, ele jogou um hashtag aqui sem querer. Eu apertei sem querer no meu teclado. Deixa eu ajustar para rodar, né? Coloquei para executar aqui e, opa, mesmo assim não deu certo, tá? Então, o Copilot não ajudou em nada, falou que title não existe também. Ou seja, o que quer dizer isso? Galera, o nome que ele pede aqui, tá? Quando a gente vai utilizar, não é o nome display name. Então, eu clico aqui, venho em View Column. Em View Column, eu vou em Advanced Options. Aqui vai estar o Schema Name, tá? Esse aqui é o que a gente tem que utilizar, galera, não aquele. Beleza? Então, vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Vou colocar agora esse nome aqui, tá? Em vez de title. Agora sim, se eu rodar esse fluxo, ele vai funcionar aqui, beleza? Então, ó, salvar. E para rodar aqui novamente, agora sim funcionou, tá? Então, não dá para usar o display name, tem que ser o schema name ali. Fechou? Bom, tu trouxe pra gente uma linha, né? Que é justamente a linha que estava lá. Porém, né, galera? A gente tem um ponto importante aqui. Qual é o ponto importante? Eu não quero trazer todas as linhas do sistema. Somente aquela cujo não teve aprovação, né? Então, ou eu uso aqui essa propriedade, né, razão do status, ou eu uso o resultado em branco, que eu acho mais fácil, né, usar o resultado em branco, porque é uma coluna de texto, né, então para fazer ali o OData fica mais fácil, então vou colocar resultado é nulo, beleza? Então, a coluna, a gente já aprendeu que tem que vir aqui,
e olhar o schema name dela, né? Senão a gente não consegue utilizar. Beleza. Volto aqui e coloco. Começa com tralalá, end, coluna tal, eq, null. Beleza? Eq, null. Vou salvar. E vou rodar para ver se ele vai trazer a linha. É para trazer, né? Porque está nulo. Se não trazer, a gente fez alguma coisa errada. Então vamos lá novamente. Rodar aqui. Done. Beleza, listou, tá? E aqui vai tá aparecendo aqui uma linha, consigo ver porque dá pra ver ali a linha. E pronto, isso aqui já é o suficiente pra você sempre trazer, né, as linhas. A partir daqui, obviamente, você vai entrar aqui com o que você quer fazer. Por exemplo, eu quero mandar um e-mail avisando a pessoa. Aí eu vou entrar aqui com um e-mail, com o que eu quiser. O que eu sempre gosto de fazer, ensino o nosso curso. E fica aqui o convite, se você não conhece, né? Conheça a nossa escola com nossos cursos do zero avançado em Ultimate Cloud para você dominar. Apps Canvas também. E temos curso de RPA com Ultimate Desktop. Dá uma olhada no link aqui na descrição, beleza? E já deixa seu like, se inscreve aqui também no canal se você não é inscrito. Lembre-se, deixa seu like. Comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer o canal aqui. Bom, voltando aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar um compor só para imprimir o seguinte, ó. Nome da aprovação, ó. Tem muita coluna, né, galera? Então, o que você pegaria aqui? O que você quiser mandar no e-mail. Então, eu vou colocar o detalhe da aprovação, ó. Descrição da aprovação. Ele já vai fazer o loop, porque vai ter várias, né? Então, ó. Descrição da aprovação. Aí, galera, um ponto aqui é que a pessoa que tem que aprovar, ou seja, os aprovadores, não fica nessa tabela de aprovação. Ela fica aqui, ó, na solicitação de aprovação, tá? Então, na solicitação de aprovação, eu vou ter, ó, ó, deixa eu até clicar aqui, ó, ver todas as linhas. E aí eu consigo ver todas as colunas. Aqui eu vou ter todos os aprovadores, tá? Então, cada aprovador vai estar em uma linha aqui. Então, o legal eu poderia olhar direto para essa tabela, porque aqui também tem os dados referente à aprovação, tá vendo? Porém, o resultado fica na outra. Eu poderia pegar daqui quem ainda não aprovou ou reprovou. Por quê? Ó, deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Nessa tabela de resposta, vai estar quem já respondeu. Na solicitação vai estar todo mundo. Então, por exemplo, se eu mandar para 3 pessoas, vai ter 3 linhas aqui. Para Maria, que tem que aprovar essa aprovação, para o João e para o Pedro. Se só a Maria aprovou, vai ter uma linha aqui falando que a Maria já aprovou. Então, se você quiser ir mais fundo, você pode filtrar somente entre as pessoas que foram assigned, né? Para aprovar, quantas aprovaram e quem aprovou e mandar só para aquelas que não aprovaram. Então, dá para você fazer assim, indo mais longe, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar para os 3, tá? Para não ficar muito longo o vídeo até, né? Se você já domina a Ultimate, eu acho que você já sacou o que tem que fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou buscar nessa outra tabela quem era os aprovadores, quem devia aprovar, beleza? Então, a ideia aqui seria o seguinte, dentro desse for each, eu vou listar novamente, tá? Posso até copiar daqui, ó, copy action, paste action, vou mudar aqui nesse list row copy, né? Vou mudar o quê? Vou mudar a tabela, não é mais aprovações, agora é a resposta, solicitações de aprovação, tá vendo? Ó, solicitações de aprovação. E o que eu vou pegar? Vou pegar pelo ID, né? Então, eu vou ter que vir aqui, tabela de solicitação de aprovação, eu vou ter essa coluna com o ID da aprovação. Então, basta eu filtrar, ó. Eu vou vir aqui nessa coluna, vou pegar aqui, né? Qual que é o nome. Aqui, ó. Esse é o nome, pronto. Vou voltar aqui no meu fluxo e falar, ó, filtra para mim essa coluna onde é igual e vou colar justamente, né, qual? A minha ID do modelo de aprovação aqui, né? Então, ID do modelo de aprovação. Pronto, salvar. Isso vai fazer com que liste para mim todo mundo que seria um aprovador desta aprovação, até quem já aprovou, tá? Se eu quisesse pegar só quem ainda não aprovou de todo mundo, tinha que pegar na outra tabela, tá? Mas eu não vou colocar aqui. Talvez eu traga lá no nosso curso esse fluxo pronto para vocês baixarem, beleza? Vou colocar aqui o seguinte, os aprovadores, né? Então, como eu vou ter todo mundo aqui, os aprovadores aqui, para ficar claro, vem daqui, ó, dessa coluna. Até fiz uma nova aqui com outro e-mail para ajudar a diferenciar, que a gente tem aqui, ó, aqui então na tabela de aprovação solicitações, né? Ou seja, onde fica uma linha para cada pessoa que está ali assigned para responder, eu vou ter as pessoas aqui. Então, eu posso usar o proprietário aqui sem problema nenhum. Então, eu vou ter aqui, ó, o proprietário do list row scope, né? Vou colocar aqui o
proprietário. E aí eu posso trazer depois com esse ID, o e-mail e tudo mais, fazendo ali o que for necessário. Então, ó, proprietário, aqui no caso é o ID, vou ter o tipo, vou ter várias proprietário type também, que é o ID dele, tá? Então, dessa maneira, ó, vou salvar, vou rodar isso aqui, ele vai listar para mim todas as aprovações e de cada aprovação, ele vai trazer quem é que estava assigned, certo? Ó, manualmente, rodar fluxo. Vai rodar aqui para mim. No compor, então, ó, eu vou ter aqui nesse primeiro, esse resultado que a gente tem aqui, tá, galera? Coloquei aqui na outra visão para ficar melhor. Eu vou ter o ID, mas o ID ainda não me traz qual é o e-mail da pessoa para eu avisar ela, né? Então, eu tive que listar a aprovação, listar quem são as pessoas que tinham que responder a aprovação como segundo passo. E ainda eu tenho o terceiro passo, que é puxar qual é o e-mail dessa pessoa, que fica aqui também, tá? E aqui, ó, na tabela usuário, também na mesma solução, tá? Eu vou ter que pegar pelo usuário aqui para trazer, então, os dados, né, que eu quero, como, por exemplo, o e-mail, beleza? Então, agora, então, só para finalizar, né, essa parte aqui, faltou, então, só o loop para pegar o e-mail. Dessa vez, eu posso até usar aqui o pegar linha pelo ID. Por quê? Porque eu já sei o ID único da pessoa, né? Então, basta eu falar o seguinte, ó. No usuário, na tabela de usuário, cadê? Aqui. Nessa tabela, pegue pelo ID. Como é que tava lá no list row copy? Tava proprietário, né? Tava proprietário ID. Então, aqui, ó, proprietário value. Esse aqui é o que eu tenho que colocar. E pronto, ele vai trazer para mim tudo que eu preciso. E aí, no compor, eu consigo imprimir, então, além do ID, né? Vou deixar o ID dele aqui, o seu e-mail, que era o principal para a gente mandar o nosso e-mail. Então, eu vou colocar aqui o Windows Live ID, que é o e-mail do usuário. Pronto, vou salvar e rodar. E então, nesse loop interno, a gente tem todo mundo de cada aprovação. Aí eu posso ir fazendo o fluxo como eu achar melhor, né? Se você é aluno do nosso curso, você domina isso aqui facilmente, né? E aqui ele rodou pra gente. Então, nesse compor mais interno, nesse compose, ó, proprietário tal, e-mail tal, que é o que eu preciso para notificar essa pessoa, descrição da aprovação. Então, nesse mais interno, após eu pegar todas as aprovações, pegar quem são os aprovadores, pegar o e-mail desse aprovador, eu consigo mandar um e-mail, tá? Então, olha quanta etapa. Eu, particularmente, acho que não vale tanto a pena ficar buscando um Dataverse, apesar de que é certeza que vai funcionar, afinal, tá os dados ali. Então, só para finalizar, ó, renomeei, listar linhas pendentes, depois a gente listou aprovadores e depois eu listei e-mail do aprovador, tá? Então foi isso que eu fiz aqui basicamente, galera. Nada demais, apesar de levar tempo para explicar isso para os iniciantes, isso aqui é rápido de se fazer e era bem tranquilo. O que eu deixo aqui como um ponto muito importante, tá? Isso tudo faz com que seja premium, né? Então, por ser um Dataverse, se eu volto aqui, né? Ó, posso salvar aqui. Quando eu volto para ver esse fluxo, o que eu vou ter aqui de surpresinha? Não é uma surpresa porque a gente já domina, a gente sabe. Mas vai precisar do Premium porque é do Dataverse, ok? Se é do Dataverse, é Premium, eu preciso, né, da minha licença aí, que não é cara, né? A licença é tranquila aqui do Ultimate Premium. Porém, se eu quiser fazer tudo isso sem precisar do Premium, o que eu podia fazer que é até mais rápido e fácil? Eu gravo antes da aprovação numa tabela e depois salvo novamente nessa tabela. Como assim, Ronan? Sempre que eu for fazer uma aprovação, eu salvo em uma tabela. Aprovação criada para tal pessoa, com essa descrição, com esse tema, pra lá. E se ela aprovou ou não depois. Aprovou ou não. Pronto. Se ainda não aprovou ou não naquela tabelinha, eu envio um e-mail fazendo os mesmos filtros que a gente falou, de pega tudo aquilo que não foi aprovado e fica mandando e-mail, né? Então, vamos fazer isso aqui bem rápido aqui, porque eu acho que a aula já ficou bem extensa, eu até ia separar em outra aula, mas vou fazer aqui rapidamente, então. Criamos aqui, galera, uma lista onde eu coloco tudo que eu acho importante, como, por exemplo, aprovador, título da aprovação, status. Ah, posso colocar a descrição, os botões que eu enviei, igual tem lá no Dataverse? Posso. Aí fica a seu critério. Aqui eu tô fazendo um exemplo, ó, coloquei aprovador, título da aprovação e status. E aí, no fluxo que eu crio, ou no Power Apps, se eu estiver mandando,
ano, antes de enviar a aprovação, eu passo, ó, os mesmos parâmetros. Então, eu crio um item antes da aprovação, coloco aqui, ó, aprovador é tal, título é tal, igual o que está na aprovação, obviamente, porque eu tô salvando isso, né? Então, tudo que tá aqui, ó, na minha aprovação, eu vou colocar onde? No meu criar item. Então, eu sempre vou ter esse item salvo ali, certo? Eu vou ter esse item salvo ali. E aí, após criar e rolar essa aprovação, eu atualizo, né? Então, eu venho aqui, ó, no mesmo site, na mesma lista, eu atualizo o item que eu criei anteriormente para aprovado ou reprovado ou o que for que você criou aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ID, né, do item que eu criei ali. E aí, eu coloco o status como o resultado dessa aprovação, né? Então, eu venho aqui e coloco, por exemplo, o outcome, aqui o response summary, o que você achar melhor também, né? Se você quer pegar as respostas, descrições, aí você vai atualizando. Dessa maneira, tá? Ó, vou colocar o responser aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ele vai fazer um loop, né? Porque pode ter mais de um. Então, o fluxo aqui seria esse, basicamente, para a gente poder montar a nossa base. Com a base pronta, né? Ó, posso já publicar isso aqui e utilizar. Com a base pronta, vou até criar um aqui só para ficar claro, ó. Vou rodar um fluxo aqui. Se eu vim aqui em testar manualmente, né? E mandar esse fluxo rodar, o que ele vai fazer? Ele vai preencher essa lista para mim. E aí na lista, né? Aí eu nem vou montar esse fluxo, né, galera? Porque aí fica o fluxo que a gente montou no começo da aula é muito mais avançado. Então, ao ter isso aqui pronto, aqui na minha lista, ó, vai estar pronto. Basta eu filtrar tudo que está aguardando e mandar para o aprovador. Ó, você ainda não aprovou. Então, esse é o jeito mais fácil. Daquele fluxo lá que roda todo dia às 9 horas, que a gente montou juntos aqui, eu iria criar um outro que obtém, do mesmo jeito que a gente obteve do Dataverse, né? Ou seja, coluna status EQ aguardando. E aí, manda um e-mail para quem? Para quem tá como aprovador. Ou seja, é até mais fácil, né, de montar esse fluxo do que o outro que a gente montou no começo da aula. Beleza? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque já ficou muito longa. Já ensinamos muita coisa, mas lembre-se, nós temos o nosso curso do Zero Avançado em Automate Cloud, que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, dá uma olhada no link aqui na descrição para você dominar não somente esse tema, mas vários outros que a gente estuda por lá. Beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo a palavra tampa. Comenta tampa para eu saber que você assistiu até o final. É uma forma de eu saber quem assiste aqui o conteúdo por completo. E me siga no Instagram, @ronavico. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.